Léo, Brasil! Essa crosta aqui impressiona. Ela conta meio que uma história, né? Uhum. Esse panelão de carne ali, ele acabou de tirar de dentro da sopa, então imagina quanta carne não tem fervendo aqui. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui, já embarcado na nossa motoca para ir em busca da sopa de 50 anos. Ela é uma sopa perpétua. Eles cozinham ela continuamente sem parar por 50 anos, é uma coisa de gerações. E vamos ir de motoca até lá para experimentar essa sopa aí. Então simbora! Uhul! Bora! Acalhou o pau, Marco velho. Olha, tô cortando as árvores aqui. É isso aí, não tem sinaleira, é só arrancar agora. O trânsito é intenso aqui, independente do horário do dia, toda hora. Ah? O trânsito é intenso aqui toda hora, né? É. Não tem horário, mas também não tem estresse aqui. Sem sinaleira. Não tem sinaleira, mas o pessoal vai se acertando. É. Cada um respeita o espaço do outro. Não, aqui tem sinaleira, né? Não, nessa parte do bairro, né? É. Lá na avenida tem sinaleira. Mas essa parte do bairro aqui não tem sinaleira, vai todo mundo se acertando, não tem estresse não. Bip, bip. Onde tá de moto que vai cortando. E aqui agora a gente vai pra avenida, né? É. Avenida mais movimentada. Opa! Ui. Aqui sim tem sinaleira, tem trânsito. É uma rodovia, tem vários prédios do governo aqui. De justiça, esse é o prédio da justiça. E aqui vocês podem perceber que o trânsito é mais organizado do que lá no bairro. Aqui começam as sinaleiras. É sempre um movimentão, mas é bem organizado. Aqui já tem sinaleira, tem timer na sinaleira, já é bem mais o pessoal respeitando a regra de trânsito daí. Volta e meia tem os que furam o sinal, mas faz parte. Aqui na frente tem sempre um espacinho para moto também. Mas esse aqui é um dos carros mais velhinhos que a gente vê, né? É. Mais quadradão, né? Dos velhos. Fora isso é modelo antigo mais arredondado ainda. E os Uber aqui de novo, ó. O Grab daqui é o iFood. Os Grab aqui é também, ó, de croque, chinelo e meia. Prepara. Aí, 40 segundos aberta, é nóis. Uhul! Estrada lisinha, só nós. Esse tava com pressa. Salve de crack! Olha só, não, quem disse que ia chover? Pois é. Não é por aqui, né? Era pra ser, mas peraí. Chegamos aqui, pessoal, mas pelo que eu vi aqui já não é o lugar. Vamos ali ter certeza. Ó, o
local que o Google trouxe a gente é esse aqui. Ah, já vi que não tem nada a ver com o que a gente viu nos vídeos. Parece outro lugar. A gente olhou aqui, a gente tá bem no coração de Bangkok mesmo, que é o que o pessoal falou que era. Mas, pelo nome, o Google Maps trouxe a gente aqui, mas a gente acha que é em outro lugar. Olhando o vídeo ali de novo, eu vou perguntar. É, mas tem que Porque pegar pelo que pelo eu vi, nome, eu não é acho. aqui. Só que só pode ser outro nome, porque... Eu vi uns shorts que o cara falava que o nome do restaurante era esse aqui, pra onde o Google Maps trouxe a gente. Mas vamos ver, talvez tenha mais de um restaurante com o mesmo nome, então a gente vai perguntar aqui, vamos ver. Porque eu vou entrar aqui dentro, mas eu acho que aqui não é não. Acho que não é aqui não. Hello, do you speak English? A little bit. A little bit. Yep. I'm looking for the restaurant cooking a soup Soup. for 15 years. 50 years. Soup. Same soap. The old soup, Or soup cow. oldest soup. Watanapani? Ah, not No. this shop. No. I'm not sure where to go this. I'm not sure maybe this or this. I never go there. Sorry. Oh, thank you. Então a gente perguntou aqui pro pessoal do restaurante aqui do lado, mas eles falaram que não conhecem, né? E também eu já sabia que perguntar pro pessoal de um restaurante onde é que é outro restaurante, talvez eles não queiram dar essa informação porque eles querem cliente, né? Mas então a gente vai ter que procurar. Sim, Acho tem que achar perguntar outra, pra mais alguém. outra referência aqui. It's a beef soup, right? É. Yeah. Before. Do you know? I heard about that before. Let me check. You mean this one? What you looking for? Yeah, This one, right? this Okay. one. É. So I might share you the airdrop to be. Vamos ver se o moço consegue ajudar a gente. Porque ninguém conhece esse restaurante. É bom que ele sabe o nome em tailandês. É. Ah, this one. This is iPhone? Yeah, sure. Because this name is like a common name for the store in Thailand. Ah, so they might okay. it's a common Ah. name of the store. Ah, o nome escrito é Watanapani. É separado? Ok. Directions. Só que é 31 minutos daqui agora. Where you come from? From Brasil. Brazil. Have a good trip in Thailand, okay? Thank you. Thank you. This is first time in Thailand. You can say hello to Brazil. Hello, Brazil. Thank you for, Thank you for your help. helping us. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good day. Só que agora é 31 minutos daqui. 31 minutos não é bem no coração de Bangkok. Não, é no outro coração, deve ter dois corações de Bangkok. E a diferença do nome é que o nome que a gente pesquisou, o rapaz ele falou que é o nome comum aqui, né, em tailandês, Watanapani. Só que o nome do restaurante é Watana espaço Pani. E esse que a gente veio é Watanapani tudo junto, mas é o mesmo nome e é um nome comum, ele falou. Então ele procurou ali pelo nome em tailandês, especificamente o nome que é em tailandês. Aí ele achou. Só que aí ele compartilhou, mas é do outro lado da cidade agora. Ele pegou um vídeo ali no YouTube em tailandês, né? Uhum. E achou o endereço pra gente, foi muito legal. Tipo assim, pra eles aqui, tanto faz essa sopa ali, né? Uhum. Eles comem, tipo, qualquer tipo. Mas pra gente é uma curiosidade. Ah, curiosidade, é. Então, tipo, pra eles não é uma curiosidade. É, e isso, quando a né? gente perguntou sobre a sopa de 50 anos, ele falou que já tinha ouvido falar, mas assim, não é uma coisa que eles vão, né? Só ouviu falar. Vamos lá, vou mandar mais um pouco de Vamos foto. agora, porque agora vai dar 4 horas e vai fechar daqui 1 hora. Capaz da gente chegar lá e tá aí fechado já. É. Ô tio, dá licença, tio. Dá licença, Sá. Dá licença, Crá.
capacete ali. Cada um por si, o mototáxi tá com o capacete, ela tá sem. Estamos chegando agora no lugar certo, eu acho. Tomara que seja. Agora tem que ser o lugar certo, né? Errar 2 vezes no mesmo dia, aí, pelo amor. Chegou. Diz que é aqui, peraí. É aqui, ó. Ah, Achamos. tô vendo só a fumacinha ali, ó, do tacho. Deixa eu ver onde que deixa a moto agora. Pera aí. Salta aí que eu vou achar um lugar pra botar a moto. Ah, cara, que difícil. Vou tentar deixar ele na rua do lado, tá? É assim, tem que achar um lugarzinho. É que o restaurante ali é bem na avenida e não tem lugar pra botar moto. Aí aqui nessa ruazinha do lado aqui é o canal, ó. Lugarzinho especial. Deixa eu ver. Vamos ver se fica assim. Pá! Perfeito. Pelo que a gente viu ali o tacho na porta do restaurante, agora a gente acertou. É esse ali mesmo. O tachão já com as crostas de 50 anos de sopa. Aqui é uma avenida, ó, e o restaurante já fica logo aqui na porta. E aqui na porta já fica logo o tachão da sopa, olha o tamanho do tacho. E essa crosta é real mesmo, eu achei que era um enfeite. É a crosta da sopa mesmo. Uhum. Can you take a picture for both of us? Ok. É. Thank you. Can do sauna. Thank you. Thank you. Thank you. Capum cravo. Ela está sendo fervida há 3 gerações, quase 50 anos, e todos os dias eles guardam a sopa e no dia seguinte eles só acrescentam o que falta. Então ela está sendo a mesma sopa por 50 anos, há 3 gerações, isso é bem interessante. E aqui é tipo meio que um ponto turístico, assim, porque o pessoal da região toda aqui, de outros lugares da Ásia, vem até aqui só para comer essa sopa, para experimentar. É tipo como se fosse uma sopa misteriosa, assim, uma sopa do elixir da vida. Essa crosta aqui impressiona. Ela conta meio que uma história, né? Aham. Bem interessante. Essas coisas antigas são bem interessantes. Sit? Ok. É um restaurante bem antigo. É cheio de coisa aqui, ó. E a Já deu um mesa menu aqui. é meio de inox. É uma... Mesa um de alumínio, inox. É, tipo alumínio, Tipo inox, alumínio. né? É só chegar aqui, sentar e aí já faz o pedido. Aqui tem um cardápio em tailandês, em japonês ou chinês e em inglês também. Tem um monte de coisa no menu, acho que eles fazem vários tipos de carne, coisa assim, né? E vários tipos de acompanhamento da sopa. Mas a gente pediu 2 sopas e uma água para acompanhar, né? Água só para, tipo, né? Aí para paladar, coisa assim, mas é mais para experimentar a sopa, né? A gente veio até aqui só pela sopa. Então vamos ver como é que é. A gente pediu só um potinho de sopa. Ó, já chegou. Já chegou, rápido. Só bem ali. Já trouxe. Olha, aí vem assim, ó. 2 sopas. E vem com carne dentro, vem com... Parece bem forte esse caldo, né? Bem escuro. Aham. Vem com caldo, vem com uma... Vem com... E vem com broto de feijão também, pelo visto. Essa bolinha eu não sei o que é, mas é a mesma bolinha que a gente sempre compra lá na barraquinha de comida. E assim, nesses restaurantes que servem sopa, sempre tem hashi e a colherinha pra gente pegar, ó, e a gente usar pra tomar sopa, né? É meio que padrão o formato da colherinha deles de tomar sopa, né? Bem engraçado. E também tem sempre... pra pegar as coisas. e também tem sempre esses potinhos aqui que é tipo para botar pimenta, para botar o que você quiser aqui, né? Que vem aqui junto no potinho. Uma pimenta. E esse negócio verde aqui é apimentado, hein? Como é que é o nome? Páprica verde? É curry verde. Curry verde. E aí tem umas outras coisas aqui que a gente normalmente não coloca. Shoyu, né? É Sal, isso aí. né? Mas é, assim, Pegar ó. o guardanapo. Sopinha.
Ó, salgadinho. Bem forte. Muito bom. Um caldo. Parece tostado, Uhum. mas é o mesmo gosto de amendoim que a gente sente nas outras comidas. Só que esse aqui não é muito escuro, então parece que é assim, tipo, o sabor foi ficando, né, no caldo. E não tem mais o amendoim por si Parece só. o gosto da crosta ali. Uhum. A crosta do caldo. Essa crosta praticamente é o que vai só respingando, né? E eu acho que tá muito boa essa carne, porque imagina quanto tempo fica cozinhando ali, Sim. fica molinha. Qual que tu vai pegar? Essa daí? Ô, carnuda. Ó. Essa carninha aqui. Derrete. Se eu fosse banguelo, essa carne teria tão boa quanto agora. Derrete na boca. Não precisa nem mastigar. Gostei, parece uma carne de panela. E é carne de gado. Essa é carne de gado. Mas tem bem o gosto da sopa, o gosto do caldo, então eles devem deixar tipo, bastante tempo ainda dentro do caldeirão ali. E junto aqui tem os noodles e tem os brotinhos de feijão também, né? Como normalmente é de costume. Então a receita da sopa é praticamente uma sopa comum, né? É tipo uma sopa de noodles e carne. Mas o segredo deles é fazer por 50 anos. Tem uma carne mais clarinha aqui. Essa carne mais clarinha parece que ela é de porco, porque é o tipo de corte que normalmente é quando fazem carne de porco. Mas eu prefiro a carne de gado. A carne de gado tá molinha. Essa carne de gado aqui, ó, parece que é de costela, né? Tem uma capinha ali, ó. Parece que é de costela e tá bem macia. Segundo o pessoal, né? Como ela tá fervendo há muito tempo, não tem perigo de ter bactéria, né? Cara, não faz sentido ter bactéria, né? Porque tá fervendo o dia Tá inteiro, fervendo, 50 tá anos. matando tudo aí. Tá, com bastante cartilagem de carne, com bastante nutrientes, isso sim, né? Comentem aí se vocês teriam coragem de comer essa sopa. Essa bolinha aqui, ó. Não tem nada dentro. Eu achei que tinha alguma coisa dentro, mas não tem. É boa? É aquela que tu não gosta. É tipo tofu, então. É. É os temperos da comida de rua, né? Tem alho, cebolinha. Você nem comeu o noodle direito? Tá, tô comendo. Não consegue? Peraí, tô comendo. Quer jogar um pouco de noodles aqui no meu? Te ajudo, Dei. Quer roubar o meu noodles? Você não vai querer tudo? Eu como. Uma Suelen tentando comer noodles. Esse noodles aqui também, daqui da Ásia, é diferente do nosso miojo. Ele é mais grossinho. Eles põem poucos minutos na água também fervente, mas assim ele tem um sabor diferente. O Cup Noodles daqui é mais parecido com o miojo, mas essas massas que eles fazem nos restaurantes são mais grossinhas e são melhores. É como se isso aqui fosse mais pro macarrão mesmo, né? E o noodles fosse mais pro industrializado, o noodles de pote. Cup Noodles, né? Desses restaurantes de sopa, o noodles é mais saboroso. E é assim, sopa a gente vai se lambuzando, né, gente? Hoje viemos de roupa preta já por causa disso. Vai respingando. Eu tô muito feliz que eu tô conseguindo dominar bem o hashi. Eu era mó pato pra coisar e eu tô conseguindo pegar bem direitinho. Não sei se eu tô acertando no movimento da mão aí, ó. Mas tá funcionando, tô conseguindo pegar. Até essa bolota aqui que normalmente escaparia e pingaria no prato, tô conseguindo pegar bem, ó. Dá até pra chuchar, ó. Chucha. Vou comer uma bolinha dessas pra ver se é boa. Parece uma bolinha de tofu com frango. Com frango? Parece um gosto de frango.
Tu não acha? Eu não acho, eu sempre como essa bolinha, só tem gosto de uma massinha assim, mas não sei, tipo, uma referência, porque acho que tofu não tem muito gosto, né? Aham. Eu achei muito gostoso esse caldo. O caldo é muito bom. Eu acho que essa bolinha, ela pega um pouco o gosto do caldo. Por isso que ela tem um pouco desse gostinho, né? Parece um Porque gosto. normalmente quando a gente come essa bolinha, lá nas barraquinhas do bairro, que vem só a bolinha branca, ela não tem gosto de nada. E assim, agora ela tem um pouco de gostinho do caldo em si. E ela é mais escura, então ela deve estar ali fervendo já há um bom tempo. E ela vai absorvendo esse sabor, né? Esse é um caldo de carne, assim, muito grossinho, bom. É diferente desses outros caldos que eles fazem nas sopas mais modernas. O caldo realmente, assim, sendo reaproveitado, ele tem outro sabor, né? Parece aquela comidinha caseira de vó. É como se ele fosse acumulando sabor ao longo do tempo, né? Não tem um negócio de que o panetone ele é a mesma massa, crescendo desde da época que inventaram, ou da Balduco, alguma coisa assim. É tipo isso, né? A mesma massa vai crescendo. É a mesma eles vão... fermentação, né? É, a mesma também, fermentação. durante 50 anos. Eles só vão pegando aquela fermentação e vão aplicando em novas massas, né? Então, eu não sei bem como que funciona isso no caso da fermentação, mas a ideia é essa. Parece que é um panetone contínuo também, né? Que eles deixam a massa com a fermentação e daí eles tiram pedaços dessa massa. Para aplicar em outras massas que também vão fermentar, hein? Olha o pedação de... Não? pedação de carne que ele tira ali. Então é isso que eles fazem, eles cozinham lá um pedação e depois trazem pra cozinha pra cortar. Esse panelão de carne ali, ele acabou de tirar de dentro da sopa, então imagina quanta carne não tem fervendo ali. Por isso que fica molinho. Depois ele só corta e coloca nos bolos. É por isso que fica com esse sabor forte, né, do caldo. Eu gostei muito dessa carne, comeria só a carne. Agora já terminou minha sopa, só falta o caldinho aqui, né, que não dá pra desperdiçar. Muito bom. Duas coisas que a gente percebeu aqui é que já em outros restaurantes que não são de rua, né, eles embalam do mesmo jeito, com o ar em cima, com elástico, o mesmo formato de embalagem. Tanto no restaurante do shopping quanto no restaurante da rua. E aqui a mesma coisa. E a segunda coisa é que aqui também, além de ser famosa, né, sopa de 50 anos, porque o pessoal vem aqui conhecer e tudo mais, muita gente pede por delivery, então ela não é só curiosa, o pessoal vem por curiosidade, ela é muito boa também, e não foi só a gente que achou, pelo jeito muita gente acha, porque sai motoboy a cada 5 minutos daqui com delivery. Eles mais servem delivery do que o próprio pessoal aqui sentado nas mesas. Vem bastante gente aqui nas mesas, mas tem mais delivery do que local. E aqui não tá parecendo que tem muito estrangeiro hoje. Tem bastante pessoal local comendo a comida do dia a dia. Parece que é tipo quem mora aqui perto gosta de vir comer essa sopa por sabor mesmo. Eles têm estrela Michelin, aqui é bem comum que até restaurantes assim que não tem uma aparência chique, né? Eles têm estrela Michelin pela comida, né? Então eles têm ali choice e algumas avaliações. A certificação e prêmio, né? Bastante prêmio. E isso também faz com que as pessoas procurem aqui, né, para comer. Então, os turistas, assim, tipo, tem muito estrangeiro da Europa, dos Estados Unidos, que eles procuram aqui por causa dessas certificações, procuram vários tipos de restaurante assim. E aí sempre tá lotado, diz que tem dias que tem até fila aqui na frente. Hoje a gente teve sorte, né? Que não tava tão cheio. E a gente veio bem no horário que os tailandeses saem para almoçar, né? Que é perto das 3, 4 horas, né? Então, sim. E uma coisa também... Tivemos sorte hoje. E uma outra coisa também interessante é que é realmente um restaurante de família, assim, que tem aqui, né, aqui só para descrever para vocês, tem a mulher ali que estava ali no caldeirão antes, o senhor ali que eu acho que é esposo dela, a gente deduz que seja o esposo dela, 2 meninas adolescentes e um rapaz que a gente deduz que possa ser
Os filhos, filhos, né? E todo mundo trabalhando no restaurante, assim. Então, parece ser um restaurante bem familiar. Ah, e tem uma senhorinha também que trouxe o bowl, né? É. Uma senhorinha também que deve ser a mãe de um deles, assim, a avó da família, né? Então eles já estão na terceira geração. Provavelmente começou no vô desse homem, depois passou para o pai dele e agora passou para ele. É. Bem interessante. Um restaurante familiar. E eles não investiram muito em reforma. Tá tudo como era antigamente, pelo jeito. É só pra continuar funcionando, né? É, tudo meio bem que... rústico, mas eu acho que é isso também que os turistas gostam, né? E o povo daqui também, para se sentir mais em casa, talvez eles gostem de uma coisa mais local. Então, também... se eles reformarem muito, vai ficar com uma cara muito moderna, né? Então, daí também, tira um pouco a assim, característica. E também, assim, o lugar é de uma sopa de 50 anos, então não tem por que ter uma aparência de estrutura, né, do local de 10 anos atrás ou de 5 anos atrás, né? Tipo assim, de recém-reformado. É mais legal ter uma aparência de um lugar antigo de 50 anos, né? É tipo isso. Então, tipo, a bancada é de um mármore, o chão é de cimento e o piso da parede antigo, é tudo normal, mantido como era antes. Na frente tem um fogareiro no chão, que ele é feito com tijolo ali e a parte do fogareiro de inox já está bem enferrujado. Ali eles estão cortando a carne em cima de uma tábua de madeira e não tem uma cozinha assim para pré-preparar as coisas. Aqui do lado já tem umas panelas com carne cozida, então tipo assim, é tudo rústico, tudo mantido como antigamente. Ele vai provando. Agora ele vai botar Agora ele vai colocar umas coisas diferentes, ó. Crescenta. Uma alga, parece. Crescenta os brotos. Coloca as bolinhas. Ah, é aqui que eles montam mesmo. É. Ali ele tá montando já o mesmo que foi pra nós. Ali ele pega a carne, ó. Uhum. Legal, né? Põe o verdinho assim. Hello, Brasil! Thank you. So Capunca. good. Capunca. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram de vir com a gente conhecer a sopa de 50 anos, deixem um like aí. E também se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos da Tailândia e principalmente dos próximos países aí, que daqui a pouco a gente já tá indo para o próximo país, da Ásia. Chegamos na Chinatown! Toma esse aqui, ó. A menina tá olhando, fazendo uma cara de nojo.